Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. O objetivo deste volume e dos anteriores é tornar conhecido o passado da África tal como é visto pelos africanos. Trata-se de uma perspectiva justa, provavelmente a única forma de levar a termo um esforço internacional. É também a mais aceita pelos historiadores da África, tanto na própria África quanto no ultramar. Para os africanos, o conhecimento do passado de suas próprias sociedades representa uma tomada de consciência indispensável ao estabelecimento de sua identidade em um mundo diverso e em mutação. Ao mesmo tempo, longe de ser considerada uma custosa fantasia, que pode ser posta de lado até que estejam sob controle os elementos prioritários do desenvolvimento, a história da África revelou-se nos últimos decênios um elemento essencial do desenvolvimento africano. É por esta razão que, na África e em outros lugares, a primeira preocupação dos historiadores foi ultrapassar os vestígios da história colonial e reatar os laços com a experiência histórica dos povos africanos. Outros capítulos e outros volumes tratarão desses reencontros, da história enquanto tradição viva e desabrochar constante, significado no exterior, da história da África inicialmente aos olhos da comunidade internacional dos historiadores e em seguida para o conjunto do grande público cultivado. O fato de a história da África ter sido deploravelmente negligenciada até os anos 50 é apenas um dos sintomas, no domínio dos estudos históricos, de um fenômeno mais amplo. A África não é a única região a possuir uma herança intelectual da época colonial que deve ser transcendida. No século XIX, os europeus conquistaram e subjugaram a maior parte da Ásia, enquanto na América tropical o subdesenvolvimento e a dominação exercida pelos povos de origem europeia sobre as populações afro-americanas e indígenas reproduziram as condições do colonialismo nas próprias áreas onde as convenções do direito internacional apontavam um grupo de estados independentes. No século XIX e no início do século XX, a marca do regime colonial sobre os conhecimentos históricos falseia as perspectivas em favor de uma concepção eurocêntrica da história do mundo, elaborada na época da hegemonia europeia. A partir daí, tal concepção é difundida por toda parte graças aos sistemas educacionais instituídos pelos europeus no mundo colonial. Mesmo nas regiões onde jamais se verificará a dominação europeia, os conhecimentos europeus, inclusive os aspectos da historiografia eurocêntrica, impõem-se por sua modernidade. Hoje, essa visão eurocêntrica do mundo praticamente desapareceu das melhores obras históricas recentes, mas ela ainda predomina em numerosos historiadores e no grande público tanto ocidental quanto não ocidental. Esta persistência deve-se ao fato de que, em geral, aprendia-se história na escola, não havendo mais ocasiões para rever os conhecimentos adquiridos. Os próprios historiadores especializados na pesquisa sentem dificuldades em se manterem a par das descobertas estranhas a seu campo de atividade. Comparados às últimas pesquisas, os manuais estão de 10 a 20 anos atrasados, enquanto as obras de história geral conservam frequentemente os preconceitos antiquados de um saber em desuso. Nenhuma interpretação nova, nenhum elemento novo adquire sem luta direito à cidadania. A despeito dos prazos que separam a descoberta de sua difusão, os estudos de história atravessam, em seu conjunto, uma dupla revolução. Iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, tal revolução ainda não acabou. Trata-se, por um lado, da transformação da história, partindo da crônica para chegar a uma ciência social que trate da evolução das sociedades humanas, por outro, da substituição dos preconceitos nacionais por uma visão mais ampla.
Em favor destas novas tendências, chegaram contribuições de todos os lados, da própria Europa, de historiadores da nova escola na África, na Ásia e na América Latina, dos europeus de ultramar da América do Norte e da Oceania. Seus esforços para ampliar o quadro da história voltam-se ao mesmo tempo para os povos e regiões até então negligenciados, assim como para certos aspectos da experiência humana antes ocultos sob concepções tradicionais e estreitas da história política e militar. Nesse contexto, o simples advento da história africana já constitui em si uma preciosa contribuição. Mas isso poderia simplesmente acabar criando mais uma história particularista, válida em si e capaz de colaborar com o desenvolvimento da África, mas não de trazer à história do mundo uma contribuição mais eloquente. Não há dúvida de que o chauvinismo foi um dos traços mais profundamente marcantes da antiga tradição histórica. Na primeira metade do século XX, os bons historiadores mal começavam a se desfazer da antiga tendência em considerar a história como propriedade quase privada. Dentro desse espírito, a história de uma dada sociedade só tinha valor em si, no exterior, perdia toda significação. No melhor dos casos, o interesse manifestado pelos estrangeiros não passava de indiscrição, no pior, tratava-se de espionagem acadêmica. Esta insistência em se apropriar da história é particularmente marcante na tradição europeia do início do século XX. As autoridades responsáveis pela educação tendem a considerar a história como uma história nacional, não como uma história geral da Europa e menos ainda como uma visão do processo histórico mundial. Mito confesso, a história servia para forjar o orgulho nacional e a ideia de sacrifício pela pátria. Lord Macaulay escreveu que ela era ao mesmo tempo um relato e um instrumento de educação política e moral. Esperava-se que inculcasse o patriotismo e não que inspirasse perspectivas justas sobre o desenvolvimento da humanidade. Tal ponto de vista prevalece ainda na maioria dos sistemas educativos. Alguns historiadores fizeram objeções, uns em nome da ciência, outros, em nome do internacionalismo. Mas, a maioria deles considerou normais os preconceitos nacionalistas, por mais indesejáveis que fossem. Na França, é possível chegar à agregação de história possuindo apenas conhecimentos rudimentares sobre a Europa situada além das fronteiras francesas, sem falar da Ásia, da África ou da América. Em várias universidades inglesas, pode-se obter um diploma em humanidades, com menção honrosa, tendo por base apenas a história inglesa. O emprego da palavra inglês, English, em lugar de britânico, British, é intencional. O estudante inglês tem toda a probabilidade de saber mais sobre a história de Roma que sobre a do país de Gales, da Escócia ou da Irlanda antes do século XVIII. Levando em conta as variantes ideológicas, o problema é praticamente o mesmo na Europa Oriental. Somente os países europeus de menor importância, os do grupo do Benelux ou da Escandinávia, parecem ter mais facilidade em considerar a Europa como um todo. Da mesma forma, o método norte-americano, fundado, como seus homólogos europeus, na história da civilização, é sempre etnocêntrico. O problema que ele coloca é como nos tornamos aquilo que somos, e não como a humanidade se tornou o que vemos hoje. À medida que rejeitavam as tendências eurocêntricas de sua própria história nacional, cabia aos historiadores de cada continente a tarefa de avançar em direção a uma história do mundo verídica, na qual a África, a Ásia e a América Latina tivessem um papel aceitável no plano internacional. Essa tendência manifestava-se particularmente nos historiadores cujos trabalhos tratavam de culturas diferentes das suas e nos historiadores africanos que se propunham a escrever sobre a Ásia ou a América Latina, nos europeus e nos norte-americanos que começavam a interpretar a história da África ou da Ásia em proveito dos povos desses continentes, esforçando-se para ultrapassar os preconceitos eurocentristas.
No âmbito desse esforço geral, o papel dos historiadores da África na própria África e fora dela assumia particular importância, provavelmente pelo fato de a história africana ter sido mais negligenciada que a das regiões não europeias equivalentes e porque os mitos racistas a desfiguraram ainda mais que a estas últimas. Em razão de seu caráter multiforme, o racismo é, como se sabe, um dos flagelos mais difíceis de extirpar. Teorizado sob diversas formas desde o século XVI, ele se encarnou na história de modo agudo, chegando ao genocídio em certos períodos, tráfico de negros, Segunda Guerra Mundial. Sobrevive ainda como um desafio monstruoso na África do Sul e em outras regiões, apesar dos trabalhos da Unesco e de outras instituições para demonstrar sua natureza irracional. Mas a cura dos preconceitos é demorada, pois o racismo se espalhou de forma difusa e imanente nos manuais escolares, nos filmes e programas de rádio e televisão facciosos, e na presença de dados psíquicos mais ou menos conscientes trazidos às vezes pela educação religiosa e com mais frequência ainda pela ignorância e pelo obscurantismo. Nessa batalha, o ensino científico da história dos povos constitui a arma estratégica decisiva. A partir do momento em que o racismo pseudocientífico ocidental do século XIX estabeleceu uma escala de valores levando em conta as diferenças físicas, sendo a mais evidente dessas diferenças a cor da pele, os africanos situaram-se automaticamente na base dessa escala, por serem os que mais se diferenciavam dos europeus, que automaticamente outorgaram a si mesmos o nível mais alto. Os racistas não cessavam de proclamar que a história da África não tinha importância nem valor, os africanos não poderiam ser os autores de uma civilização digna desse nome e por isso não havia entre eles nada de admirável que não houvesse sido copiado de outros povos. E assim, que os africanos se tornaram objetos e jamais sujeitos da história. Eram considerados aptos a recolherem as influências estrangeiras sem dar em troca a mínima contribuição ao mundo. O racismo pseudocientífico exerceu sua influência máxima no início do século XX. Após 1920, tal influência declinou entre os especialistas em ciências sociais e naturais, e após 1945, virtualmente desapareceu dos meios científicos respeitáveis. Mas a herança desse racismo perpetuou-se. Ao nível dos conhecimentos do homem comum, o racismo alimentava-se de um recrudescimento das tensões sociais urbanas que coincidiam com o aparecimento, nas cidades ocidentais, de um número cada vez maior de imigrantes de origem africana ou asiática. Ele se apoiava na lembrança, ainda viva na população, das lições aprendidas na escola, para os escolares de 1910, época em que o racismo pseudocientífico constituía a doutrina oficial da biologia. A hora da retirada só deveria soar após 1960. Bem mais insidiosa ainda foi a sobrevivência das conclusões fundadas nas alegações racistas, depois que estas perderam sentido. O postulado a história da África não oferece interesse, porque os africanos são uma raça inferior, tornou-se insustentável, mas certos intelectuais ocidentais se recordavam vagamente de que a África não tem passado, ainda que houvessem esquecido a razão. Sob esta ou outra forma, a herança do racismo não cessava de consolidar um chauvinismo cultural que considerava a civilização ocidental como a única verdadeira civilização. No fim dos anos 60, sob o simples título Civilização, a BBC apresentou uma longa série de programas consagrados exclusivamente à herança cultural da Europa Ocidental. Sem dúvida, de tempos em tempos outras sociedades eram consideradas civilizadas, mas em meados do século, o grau de alfabetização determinava a linha de demarcação entre a civilização e o resto. Em grande parte iletradas na época pré-colonial, as sociedades africanas eram rebaixadas à categoria de primitivas.
No entanto, a maior parte da África era, de fato, letrada, no sentido de que uma classe de escribas sabia ler e escrever, mas não, certamente, no sentido de uma alfabetização maciça, que por toda parte havia sido um fenômeno pós-industrial. A Etiópia possuía sua antiga escrita em Gize. Toda a África Islâmica, a África do Norte, o Saara, a franja setentrional da região sudanesa, do Senegal ao Mar Vermelho, e as cidades costeiras oriental até o Estreito de Moçambique havia utilizado a escrita árabe. Antes mesmo da época colonial, o árabe havia penetrado aqui e ali na floresta tropical através dos mercadores de Ula, enquanto o português, o inglês e o francês escritos serviam normalmente como línguas comerciais ao longo das costas ocidentais. Apesar disso, o chauvinismo cultural, acompanhado pela ignorância, conduzia as autoridades ocidentais a estabelecerem no limite do deserto a demarcação entre a alfabetização e o analfabetismo. Reforçava-se assim a desastrosa tendência em separar a história da África do Norte da história do conjunto do continente. Entretanto, a exclusão dos não civilizados do reino da história era apenas uma das facetas de um elemento bem mais importante da tradição histórica ocidental. As próprias massas ocidentais eram atingidas por esta exclusão, sem dúvida não em vista de manifestas prevenções de classe, mas simplesmente em consequência do caráter didático da história, uma vez que a apologia dos homens célebres era capaz de propor modelos a serem imitados. No entanto, não é por acaso que esses modelos eram em geral escolhidos entre os ricos e poderosos, enquanto que a história se tornava o relato dos fatos e gestos de uma pequena elite. Os tipos de comportamento que afetavam o conjunto da sociedade eram minimizados ou ignorados. A história das ideias não era a história do que as pessoas pensavam, era a história dos grandes desígnios. A história econômica não era a história da economia ou dos comportamentos econômicos, era a história de determinadas políticas econômicas governamentais importantes, de certas firmas privadas, de determinadas inovações na vida econômica. Se os historiadores europeus se desinteressaram tão completamente por um amplo setor de sua própria sociedade, como poderiam interessar-se por outras sociedades ou por outras culturas? Até aqui, as duas tendências revolucionárias que se manifestam no interior dos recentes estudos históricos seguiram cursos estreitamente paralelos simplesmente porque a história eurocêntrica e a história das elites se alimentavam nas mesmas fontes. Lentamente, porém, irá estabelecer-se a aliança potencial entre os que trabalham para ampliar o campo de estudo da sociedade ocidental e os que se dedicam a dar um impulso maior às pesquisas históricas para além do mundo ocidental. No início, os dois grupos avançaram guardando certa distância um do outro. A principal preocupação dos historiadores da África era desmentir a afirmação segundo a qual a África não possuía passado ou só possuía um passado sem interesse. No primeiro caso, o mais simples era, para usar uma expressão popular, pegar o touro à unha. Aos que pretendissem que o continente africano não possuía nenhum passado, os especialistas da África podiam opor a existência de reinados e de vastos impérios cuja história política se assemelhava à da Europa nos seus primórdios. As prevenções elitistas do público ocidental, como também do público africano educado à moda ocidental, podiam servir de meio de ação para demonstrar, em última análise, a importância da história africana. Tratava-se de um tímido início. Era suficiente para resgatar os aspectos do passado da África que se assemelhavam ao do Ocidente, sem ratificar os maus entendidos suscitados pelas divergências de cultura. Poucos historiadores estavam convencidos, até aí, de que os impérios são em geral instituições duras e cruéis, e não necessariamente um índice de progresso político. Poucos se prontificavam a reconhecer,
por exemplo, que uma das grandes realizações da África fora provavelmente a sociedade sem Estado, fundada mais sobre a cooperação do que sobre a opressão, e que o Estado africano se havia organizado de maneira a realmente apresentar autonomias locais. Essa tendência a aceitar certas particularidades da historiografia clássica como primeiro passo para uma descolonização da história africana é comumente encontrada no estudo do período colonial, nas áreas onde já existia uma história colonial oficial, que tendia a acentuar as atividades europeias e a ignorar a parte africana. Pior ainda, tal história mostrava os africanos como bárbaros pusilânimes ou desorientados. Seguia-se que da Europa tinham vindo seres superiores que haviam feito o que os próprios africanos não teriam condições de fazer. Mesmo no seu mais alto grau de objetividade, a história colonial só outorgou aos africanos papéis secundários no palco da história. Sem modificar em nada os papéis, o primeiro esforço para corrigir essa interpretação limita-se a modificar os julgamentos de valor. De heróis a serviço da civilização em marcha, os desbravadores, governadores das colônias, oficiais do exército, tornam-se cruéis exploradores. O africano aparece como vítima inocente, a quem se atribuem apenas atitudes passivas. É sempre a um punhado de europeus que a África e sua história devem o que são. Sem dúvida, os europeus desempenharam às vezes os principais papéis durante o período colonial, mas todas as revisões fundadas em novas pesquisas em nível local permitem minimizar a influência europeia tal como foi vista na história colonial publicada antes de 1960. Um segundo passo em direção à descolonização da história do período colonial se dá paralelamente à vaga de movimentos nacionalistas pela independência. Eis que os africanos desempenham um papel na história, é necessário trazê-lo à luz do dia. Os especialistas em ciência política que escreveram no período dos movimentos de independência derrubaram as barreiras. Pouco depois, sobretudo durante os anos 60, os estudiosos começaram a retroceder o tempo, buscando as raízes da resistência e dos movimentos de protesto no início da época colonial, e mais longe ainda, nas primeiras tentativas de resistência ao jugo europeu. Estes trabalhos sobre os movimentos de resistência e de protesto constituem uma importante contribuição para corrigir os desvios da história colonial, mas ainda estamos longe de considerar a história da África com objetividade. No último estágio, a descolonização da história africana da época colonial deverá derivar de uma fusão da revolta contra o eurocentrismo e do movimento anti-elitista. A Revolução Behaviorista já começou a influenciar a historiografia africana. Trata-se de uma influência ainda recente e limitada, restando muito a ser publicado. Certos historiadores, porém, começaram a buscar um método comum interdisciplinar que lhes permita iniciar o estudo da história da agricultura ou da urbanização a fim de se utilizarem das outras ciências sociais. Outros começam a se interessar por pequenas áreas isoladas, na esperança de que tais estudos de microcosmos revelem a trama da evolução de estruturas econômicas e sociais mais importantes e mais complexas. A pesquisa modela arrojadamente seu caminho no domínio dos problemas peculiares à história econômica e religiosa, mas a verdadeira descolonização da história africana está apenas no início. Os progressos da história analítica, que é também a história de campo baseada em investigações e questões colocadas nos próprios locais de pesquisa, e não somente a consulta aos arquivos, constituem um importante passo nessa direção. A independência em relação aos arquivos se mostra tão essencial para o período colonial quanto para o período pré-colonial, cuja documentação é relativamente rara. O problema da história colonial sempre foi que, ao contrário do que se passou e se passa na Europa ou nos Estados Unidos, os arquivos foram criados e alimentados por estrangeiros.
Os escritos incorporam necessariamente os preconceitos de seus autores, seus sentimentos sobre eles mesmos, sobre aqueles a quem governavam e sobre seus respectivos papéis. É o caso da história da política interna da Europa ou dos Estados Unidos, na qual o preconceito é apenas pró-governamental. No mundo colonial, o historiador corre o risco de chegar a resultados desastrosos, se negligenciar, por pouco que seja, a possibilidade de levar em conta outro ponto de vista, que ele pode obter através de testemunhos orais de pessoas que viveram sob o domínio colonial. É provável que, no que se refere a técnicas recentes, os historiadores da África estejam atrasados em relação a outros colegas. No entanto, quanto à utilização das tradições orais da época pré-colonial, mais ainda que da colonial, eles realizaram um trabalho pioneiro. Esse trabalho divide-se em dois períodos. Entre 1890 e 1914, uma geração de administradores letrados, então a serviço das potências coloniais, começou a assegurar a conservação das tradições orais de importância histórica. O segundo período remonta ao início dos anos 60. O decênio 1950-1960 terminou com a opinião formulada em 1959 por G. P. Murdoch. Segundo ele, era impossível confiar nas tradições orais indígenas. A década seguinte abriu-se com a publicação de Evansina, Oral Tradition, a Study in Historical Methodology. Ela indicava quais os controles e as críticas necessárias para a utilização científica das tradições orais. Os trabalhos históricos recentes, baseados na tradição oral, geralmente utilizada em conjunto com outras fontes de documentação, podem ser considerados um sucesso notável. O Seminário de Dakar, organizado em 1961 pelo International Africa Institute sobre o tema O Historiador na África Tropical, e o de Dar es Salaam, em 1965, sobre o tema Novas Perspectivas sobre a História Africana, acentuaram vigorosamente a necessidade de novos enfoques, sublinhando o papel insubstituível da tradição oral como fonte da história africana, assim como todo o partido que o historiador pode tirar da linguística e da arqueologia informada pela tradição oral. Graças a seus trabalhos sobre a época pré-colonial, os historiadores da África já influenciaram as outras ciências sociais. Tal influência se faz sentir em diversos planos. Acima de tudo, foram eles que impuseram o reconhecimento do fato de que a África tradicional não permaneceu estática. Economistas, especialistas em ciências políticas, sociólogos, todos tendem a estudar a modernização referindo-se aos critérios antes e depois. Antes, aplicado à sociedade tradicional, considerada como virtualmente sem mudanças; depois, ao processo de modernização, que implicou uma transformação dinâmica da imagem anterior. Observadores da evolução, os historiadores estavam à espera das mudanças que não cessam de ocorrer nas sociedades humanas. Suas pesquisas das últimas décadas provaram que, na África pré-colonial, instituições, costumes, modos de vida, religiões e economias mudaram tão rapidamente quanto em outras sociedades, entre as revoluções agrícola e industrial. O ritmo não é tão rápido quanto o ritmo pós-industrial, que não deixa de afetar a África de hoje, mas o imobilismo do passado tradicional não ocorreu em parte alguma. Foi aos antropólogos que a utilização de uma base, de um ponto de partida tradicional, colocou os problemas mais sérios. Desde os anos 20, a maioria dos antropólogos de língua inglesa trabalhou a partir de um modelo de sociedade que permite destacar o papel desempenhado por cada um dos elementos constitutivos para manter o conjunto das atividades do todo. Eles reconheciam que as sociedades africanas que puderam examinar haviam mudado muito desde o início do regime colonial, fato que consideravam prejudicial à sua demonstração.
A seus olhos, era conveniente restabelecer o quadro, concentrando-se num único período, tomado ao acaso no passado imediatamente anterior à conquista europeia. Eles sustentavam que era possível descobrir a natureza dessas sociedades tradicionais destacando os dados das observações atuais e abstraindo tudo o que se assemelhasse à influência exterior. O resultado foi o presente antropológico. Tal enfoque funcionalista deve muito a Bronisław Malinowski, que dominou a antropologia britânica na segunda e na terceira década deste século. Ele contribuiu de modo significativo para a compreensão do funcionamento das sociedades primitivas, e os funcionalistas conseguiram outros importantes progressos graças a um método que não se limitava ao questionamento de informantes, mas valia-se sobretudo da observação participante e da exploração cuidadosa e prolongada do local de pesquisa. No entanto, toda medalha tem seu reverso. Os antropólogos partiram em busca de sociedades primitivas, de ilhotas culturais, subvertendo as ideias ocidentais sobre a civilização africana. Disto resultaram graves lacunas na documentação relativa às sociedades africanas maiores e mais complexas e, consequentemente, uma nova contribuição ao mito de uma África primitiva. Seu esforço para abstrair o presente antropológico do presente real contribuiu para reforçar a convicção de que na África a mudança vinha obrigatoriamente do exterior, desde que suas hipóteses parecessem negar qualquer evolução às sociedades africanas até a chegada dos europeus. Seu esforço para imobilizar a sociedade testemunha, a fim de descrever seu funcionamento básico, os levou geralmente a esquecerem que esta sociedade que, para fins de análise, estavam tratando como estática, não o era na realidade. Acima de tudo, tal esforço iria impedi-los de se interrogarem sobre as razões e os meios desta evolução, o que acabaria por revelar um outro aspecto da sociedade examinada. Sem dúvida, o funcionalismo teria, apesar de tudo, seguido seu curso sem o impacto da disciplina histórica. Ele sofreu a influência dos estudos sobre a aculturação dos anos 40 e 50, enquanto Claude Lévi-Strauss e seus discípulos tomavam uma outra direção nos decênios do pós-guerra. No que se refere à antropologia política e a certos aspectos da antropologia social, porém, os trabalhos dos historiadores do período pré-colonial aclararam a dinâmica da evolução e contribuíram para dar um novo impulso à antropologia. O estudo das religiões e das organizações religiosas africanas modificou-se sob a influência das recentes pesquisas históricas. Os primeiros pesquisadores da religião africana eram, em sua maioria, ou antropólogos em busca de um conjunto estático de crenças e práticas, ou missionários que aceitavam o conceito de um presente antropológico ao estudar as religiões que esperavam suplantar. Eles reconheciam o dinamismo inegável do Islã, cuja difusão durante o período colonial foi ainda mais rápida que a do cristianismo. Todavia, os estudos mais importantes sobre o Islã foram patrocinados pelo governo francês, na África do Norte e na África Ocidental, com o objetivo de pôr em xeque uma eventual dissidência. O tema desses estudos era menos a evolução no interior da religião que as organizações religiosas e seus chefes. Nas últimas décadas, diversos fatores e não apenas o trabalho dos historiadores contribuíram para dar um novo impulso ao estudo da evolução religiosa. Os especialistas das missões se interessaram pelo progresso das novas religiões africanas, fundadas sobre bases parcialmente cristãs, assim como pelas igrejas independentes que se desligavam das missões europeias. Os antropólogos apaixonados pela aculturação voltavam-se para trabalhos similares e curiosos acima de tudo sobre o papel da religião nas rebeliões coloniais e nos movimentos de protesto. Os historiadores traziam também uma contribuição positiva.
Com referência ao período pré-colonial, eles foram levados a reconhecer igualmente a importância evidente e capital da reforma religiosa no conjunto do mundo islâmico. Disso resultou uma tomada de consciência mais aguda da evolução das religiões não cristãs e não muçulmanas, embora os especialistas das diversas ciências sociais tenham apenas começado a estudar as particularidades dessa evolução tão sistematicamente como elas o merecem. Desse ponto de vista, deve-se destacar o interesse recente pelas religiões animistas, bem como por suas associações, frequentemente secretas, que têm um papel histórico muitas vezes admirável.